Senta aí que hoje eu vou te contar uma história pesada. Foi uma das coisas mais estranhas que eu já vivi. E sinceramente, até hoje fico tentando entender o que aconteceu comigo naquela época. Se é pra ser sincero, não é lá uma lembrança que me orgulha, mas faz parte, né? Vamos lá. Tudo começou há uns 6 anos atrás, quando eu tinha acabado de sair da faculdade de enfermagem. Tava naquela fase difícil, sabe? Enviando currículo pra todo mundo e só recebendo resposta de vaga de salário michuruca. Até que um amigo da minha mãe me indicou para um trabalho particular, cuidar de um idoso doente, o senhor Alberto. Era assim, ele era rico, vivia sozinho num apartamento gigante na Zona Sul, mas estava numa situação complicada de saúde. Diabetes, pressão alta, artrose, tudo que você imaginar. E para completar, tinha fama de ser um cara difícil. A família dele só existia no papel. Ninguém apareceu por lá. Mesmo assim, aceitei. Não estava numa posição de escolher, né? O salário era ótimo, e sinceramente, morar de graça num AP daqueles já era um baita ganho. Quando cheguei na casa do Alberto, já senti um clima pesado. Era um apartamento lindo, cheio de quartos caros, móveis de madeira maciça e aquela vista absurda do mar. Mas o silêncio lá dentro era sufocante. Quem me recebeu foi a Júlia, a empregada, que parecia cansada da vida. Ela só me deu um aviso antes de eu entrar no quarto. Boa sorte, porque você vai precisar. Alberto estava deitado numa cama hospitalar improvisada no quarto principal. Era um homem magro, de pele marcada pelo tempo e um olhar desconfiado. Assim que me viu, perguntou sem nenhum rodeio se eu sabia o que eu estava fazendo. Antes que eu pudesse responder, ele já tinha virado o rosto como se não estivesse interessado na resposta. Nos primeiros dias, percebi que ele era muito mais do que apenas difícil. Ele fazia questão de me testar e reclamava de tudo, me dava ordens contraditórias e parecia se divertir com a minha confusão. Júlia me explicou que ele sempre foi assim, até com os médicos e os outros enfermeiros. Ele gosta de ver os outros se atrapalhando, ela disse. Minha rotina era exaustiva. Eu cuidava de tudo. Preparava as refeições dele, aplicava insulina, organizava os remédios, levava para os exames, ajudava no banho, trocava as roupas de cama e, é claro, ouvia as reclamações o dia inteiro. Alberto não perdia uma chance de apontar os defeitos no que eu fazia. Se eu colocava o remédio na mesa, ele dizia que preferia na mão. Se eu ajustava o travesseiro, ele reclamava que estava torto. Teve uma noite que ele me acordou às 2 da manhã porque a água do copo estava morna demais. Eu ia engolindo tudo calado, porque o salário era bom e, sinceramente, eu precisava. Mas as provocações mexiam comigo. Ele dizia que eu era incompetente, que minha profissão era medíocre, que eu nunca ia ser nada além de um enfermeiro de quinta categoria. Eu tentava não levar pro lado pessoal, mas não era fácil. Depois de uns 2 meses, o advogado dele, um tal de Dr. Ricardo, apareceu no apartamento. Ele me chamou para uma conversa particular e revelou que Alberto tinha atualizado o testamento. Para minha surpresa, ele tinha me incluído. Não é nada absurdo, mas é uma quantia que pode te ajudar no futuro, explicou o advogado. Fiquei sem palavras. Aquela informação me pegou de surpresa. Alberto nunca tinha demonstrado nenhum tipo de apreço por mim. Agradeci, mas não sabia como reagir. Só que, claro, Alberto descobriu que eu sabia. No dia seguinte, ele me chamou no quarto, com aquele olhar de quem planejava alguma coisa, e sem rodeios, ele me acusou de estar interessado só no dinheiro dele. Disse que eu não passava de um oportunista, que não merecia nada e que só tinha me colocado no testamento porque não confiava em mais ninguém. Não se anima, garoto. Posso mudar de ideia quando eu quiser, avisou ele, seco. Daquele dia em diante, parecia que ele fazia questão de deixar claro que tinha um controle sobre mim. Teve um dia que ele exagerou. Desde cedo, Alberto estava especialmente irritado. Reclamou do café da manhã, brigou com a Júlia porque o chão não estava limpo o suficiente e ficou me testando com tarefas absurdas. À noite, pediu para que eu assistisse um filme com ele na sala. Achei estranho, mas eu fui. Durante o filme, ele implicou com tudo. Disse que não sabia usar o controle remoto, que minha postura no sofá era horrível, que eu respirava alto demais. Quando o filme terminou, ele olhou pra mim e soltou: "Você é o pior enfermeiro que eu já tive." Aquilo ficou na minha cabeça. Na noite seguinte, enquanto eu ajustava a almofada dele na cama, Alberto começou a reclamar de novo, dizendo que eu era lento e que ele devia me mandar embora. Quando tentei ajustar de novo, ele se irritou e tentou me empurrar com a mão fraca. Só que perdeu o equilíbrio e caiu da cama. Naquele momento, tudo ficou em silêncio. Ele estava no chão, tentando se mover, mas não conseguia. Gritava para que eu o ajudasse, mas eu não me movi. Por um instante, passou pela minha cabeça a possibilidade de não fazer nada. Eu fiquei ali, parado, olhando para ele e pensando: e se ele morrer? E se isso acabar aqui? Minha vida muda. Foi um pensamento horrível, mas naquele momento parecia fazer sentido. Eu estava exausto, humilhado, e de certa forma aquele homem tinha se tornado um peso insuportável na minha vida. Depois de alguns segundos, ou minutos, não sei, me mexi. Ajudei Alberto a voltar da cama, dei os remédios e ajeitei tudo como deveria ser. Ele não disse nada,
apenas me olhou de um jeito que nunca tinha me olhado antes. 2 meses depois, Alberto morreu de causas naturais. No velório, só estávamos eu, Dr. Ricardo e a Júlia. O advogado confirmou que o testamento não tinha sido alterado. Recebi uma boa quantia em dinheiro, o suficiente para pagar minhas dívidas e começar uma nova fase da vida. Mas até hoje fico pensando naquela noite. Por que eu hesitei? Será que foi mesmo só cansaço, raiva? Ou no fundo, o pior de mim veio à tona? Não sei se tem resposta, mas acho que todo mundo tem um lado sombrio que evita encarar. O que vocês acham? Dá pra me julgar?